Bom, meus amigos, estou recebendo agora Eliana Vincenzi. Italiano pronuncia diferente, né? Vincenzi. Vincenzi. Bom, Eliana é formada em Direito e atua bastante nessa área. Direito Público, especialização em Direito Público, Gestão Empresarial, mestrado em Economia. Foi aqui na nossa Universidade Federal, né? Isso, na URGS. Certificada pelo IBCPF. Isso aqui eu vou fazer um parênteses, depois tu vai explicar bem, porque isso aqui é uma titulação de extrema importância dentro do mercado que nós vamos discutir hoje. E a conversa hoje, que é uma das tuas especializações, é a reorganização societária e o planejamento sucessório. Eliana também, além de tudo, professora na Unicinos e tutora na área de finanças e controladoria. Acertei? Acertaste. Agora explica o que é o IBCPF. O IBCPF é o Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. É uma certificação para ser planejador financeiro e ele engloba diversos aspectos, né? Que vai desde a asset allocation, né? Como eu aloco os meus ativos de maneira que ele me dê um retorno melhor. Abrange a parte de direito sucessório, de direito tributário, de direito de família e a parte da ética no mercado. Então, uma certificação, tem menos de 1.500 profissionais no Brasil com essa certificação. Essa certificação, esse instituto, ele utiliza os conceitos de um instituto americano. Isso, é o Instituto Americano, que fica em Nova York, que dá as premissas, porque ela é uma certificação conhecida em todo o mundo. Então, cada país é um signatário lá do Instituto Maior, que fica nos Estados Unidos. Eliana, vamos ao ponto principal agora, que é o planejamento sucessório, que eu acho que, me diga se eu estou errado, a maior parte das empresas que saem do mercado estando já sólidas com determinado tempo, não é por questão financeira, é por questão sucessória. Perfeito. É a origem do problema, né? Nos fala um pouco disso. O mercado empresarial no Brasil, ele é fortemente concentrado em empresas familiares. Então, as empresas familiares são, na maioria das vezes, as controladoras dessas empresas. Então, teve lá, historicamente, um empreendedor, que é o patrono, né, o patriarca, que teve a ideia do negócio e ele investiu todas as suas forças, seus recursos naquele negócio e a empresa cresceu. À medida que a empresa cresce, esse empresário também vai tendo seus filhos. Tem a esposa, tem os filhos. E o grande problema é a sucessão de gerações. A gente vai ver um grande rombo de problemas societários quando está na segunda geração para a terceira. Por quê? Porque o empreendedor ele se preocupa muito em trabalhar, em fazer as suas empresas prosperarem, e ele é um pouco avesso a pensar na sucessão. E aqui é importante ressaltar... Que é eterno. Ele pensa que é eterno, né? E até é um dos conceitos que os empresários americanos trabalham, que é o conceito dos 5 Ds, que é, se eu morrer, se eu tiver algum problema que eu fique inválido, se eu divorciar, se houver um desastre, se eu ficar desabilitado ou se eu me desentender com meus outros sócios, como é que fica a minha situação? Então, o americano ele se preocupa muito com isso, ele planeja muito. Minha situação empresa. Minha situação empresa. Né? Então, o empresário brasileiro, ele não pensa na sucessão. Então ele vai construindo, ele vai trabalhando e ele é um pouco receoso em pensar na sucessão. E aqui sucessão não é sinônimo de morte, não é só a sucessão causa mortes. A sucessão ela pode se dar em ter vivos. Ele pode ter uma oferta de aquisição da sua empresa, né? E a gente está com mercado aquecido aí, conhecido como M&A, que são fusões e aquisições. Então ele tem que ter a sua empresa pronta para essa sucessão. Então, como é que eu preparo a sucessão? Eu vou ter um nível de governança na minha empresa, porque a governança hoje é um dos ativos intangíveis que mais agregam valor. Sim. E um estabelecimento, né? É uma congregação de bens
para circular mercadoria ou para prestar serviços. Inclusive, é o conceito de empresário. Só que como eu faço isso de maneira que eu gere um lucro maior, que se chama um aviamento? Então, é esse como fazer que vai fazer o diferencial na minha empresa prosperar. De repente, de eu poder vendê-la com um preço de um ativo intangível bem maior, porque eu tenho níveis de governança. O que é governança? É como eu me relaciono com todas as partes, né? Que o nome técnico são os stakeholders. Stakeholders, é verdade. Esse relacionamento com os jogadores, os players que estão ali, que integram o time como um todo, né? Falaste no caso da venda, ou no caso da sucessão, mas tu tem necessariamente o processo, ele se dá às vezes à força e às vezes também de maneira consentida, onde as gerações novas têm que entrar na empresa, e também me parece que esse não é um processo bem feito. O mais comum é botar o filho para trabalhar na empresa, com salário de filho e função de uma função normal, e aí já começa o conflito. Exatamente. A empresa familiar, ela tem que preparar essa sucessão. Então, com níveis de governança, e aí vai estar muito na mão do pai, né, do patriarca. Ele vai ver nos seus filhos, vai analisar o conjunto de competências, habilidades e atitudes que cada um demonstra ter e que possui, para ver se eles fazem frente às necessidades que a empresa pede. Né? Então, quando diz o que é melhor, a administração profissional ou familiar? Se os filhos tiverem competência e mostrarem habilidade para o negócio, sempre a familiar é mais interessante. Claro. Porque, diferentemente da profissional, eles estarão mais comprometidos, né? Porque os profissionais, claro, tem profissionais no mercado que são muito envolvidos, mas se eu tiver um sucessor na família apto, aquele sucessor da família é mais interessante. Mas aí, que é o grande X da questão, é que esse patriarca tem que preparar esse sucessor para ser sócio e não herdeiro. E aí é o grande X da questão. Eu tiro da área do direito sucessório e do direito de família, que é uma norma cogente, que eu não posso, que eu tenho que cumpri-la, e passo todo aquele conglomerado e patrimônio para a área do direito societário, que daí eu tenho um direito patrimonial disponível, e aí eu tenho possibilidades de preparar para que futuras gerações também usufruam daquele patrimônio que está sendo transferido. Essa transição, ela deve ter alguns elementos complicadores e outros facilitadores. Os facilitadores podem ser construídos. Perfeito. Como é que se constrói isso? É a cultura. Entra de novo na governança, né? O patriarca, que ele está preocupado com a sua sucessão, e ele tem que estar, porque a gente tem muitas histórias que a gente conhece de grandes empresas que, quando enfrentaram um processo sucessório, foram à bancarrota, né? Elas quebraram ou foram vendidas por um preço vil, ou teve uma briga judicial, uma pendenga judicial muito grande, e aí se inviabiliza até a administração da empresa, porque aí é a construção de um consórcio, de um condomínio forçado, e tudo vai ter que ser deliberado conforme o judiciário autorizar. Então isso pode acabar com a vida da empresa, né? Quando é que aconselha-se a constituição de uma holding? A holding, processo. Isso. A holding, ela é um dos caminhos que a gente pode utilizar para planejamento sucessório. Além da holding, a gente tem instrumentos como doação, testamento, próprios fundos de investimento podem ser utilizados, contas Scale Account, que é uma conta que a gente utiliza para fins também de planejamento sucessório. Ao longo da nossa conversa, o seu telefone e o seu e-mail constaram no vídeo. Okay. E qualquer dúvida que o nosso ouvinte tenha, por favor, fique à vontade. Ficamos por aqui.